Algumas notícias estão veiculando que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter o benefício da prescrição nos crimes em 2025. Mas o que significa isso? Será que vai haver a prescrição daqueles crimes que estão sendo imputados pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República ao ex-presidente e aos demais investigados? Será que somente o ex-presidente Bolsonaro vai ser beneficiado com essa prescrição? Agora, será que é uma prescrição mesmo? Bom, eu quero abordar com você em que momento essa ideia pode surgir e como esse benefício a respeito da prescrição, que não importa na prescrição dos crimes, mas na verdade um prazo prescricional diferenciado. Eu vou abordar com você as notícias aqui, por exemplo, essa aqui que saiu lá no Metrópole, e diz o seguinte: veja, se condenado, Bolsonaro terá benefício em prescrição de crimes em 2025. Em 2025, o ex-presidente Bolsonaro fará 70 anos, o que faz com que os prazos sejam reduzidos pela metade depois dessa faixa etária. Aí a notícia segue, vejam só aí comigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado nesta quinta-feira pela Polícia Federal junto a outros 36 nomes pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Bolsonaro completa 70 anos no dia 21 de março do ano que vem. E, a partir dessa idade, o prazo de prescrição dos crimes dos quais ele é acusado cai pela metade. Essa regra só será aplicada se ele for condenado depois de completar 70 anos. Bom, o que está escrito na legislação? Eu abri aqui o Código Penal e estamos aqui no artigo 115, que trata da redução dos prazos de prescrição. O artigo 115 diz o seguinte: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Ora, onde é que há a aplicação desse prazo? Qual que é o momento? Isso não significa, meus caros, que haverá uma prescrição dos crimes que estão sendo imputados, pelo menos não em tese. O que acontece é a redução dos prazos estabelecidos para a prescrição. Então, o próprio Código Penal traz os prazos em que a prescrição acontece. Eu vou abrir com vocês aqui o artigo 109 e eu peço que você acompanhe comigo. Então, o próprio Código Penal traz os prazos. Filho, desliga esse motor aí. O próprio Código Penal traz, desculpa aí, o próprio Código Penal traz esses prazos da prescrição aqui no artigo 109. E diz o seguinte, veja só: a prescrição antes de transitar em julgado de sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. O que acontece? Antes de ter uma decisão proferida, antes então de se ter uma decisão proferida, os crimes são regulados, ou o prazo prescricional é regulado pelaquela pena que está estabelecida lá no tipo penal. Então, por exemplo, vamos pegar só um exemplo aqui, que é um dos crimes que estão sendo imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui no 359H ou 359L, vamos abrir aqui. 359L, não, 359L, pronto, esse aqui, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, um dos crimes que está sendo imputado ao ex-presidente é esse aqui, 359. Vamos pegar a pena dele de 4 a 8 anos. O que acontece? Com base nessa pena privativa de liberdade estabelecida, é que se regula o prazo prescricional antes que haja uma condenação. Então, a gente viu que a pena é de 4 a 8 anos. Nós temos que vir aqui no artigo 109 e verificar qual é o prazo prescricional com base na pena privativa de liberdade em abstrato. Em abstrato por quê? Ainda não foi aplicada a pena. Tem a pena possível. Em caso de condenação, o juízo pode aplicar de 4 a 8 anos, fazendo a dosimetria, que seria uma contagem da pena. E aí a gente vem aqui no artigo 109, veja só, a gente encontra o prazo prescricional, que é regulado pela pena máxima. Então, se a pena máxima é 8 anos, vamos ver aqui, prescreve então a pena, o crime, ou a prescrição acontece em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos. Não, não é esse caso. A pena é de até 8 anos, pelo menos daquele dispositivo que nós lemos. Mais abaixo lá tem um crime que a pena é de até 12 anos. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede 8. Seria esse o caso, por exemplo. Então, em relação àquele crime que nós vimos, o prazo prescricional, nos termos do artigo 109, seria de 12 anos. O que significa? A investigação teria 12 anos para concluir, o juiz teria 12 anos para concluir aquele processo e decidir pela condenação ou não.
O que que acontece? Depois que há uma condenação, aí não se tem mais a pena abstrata. Aí vai ter a pena definitiva, a pena fixada. Uma vez que haja a pena fixada, aí o prazo prescricional é diferente. Ele leva em consideração a pena que foi estabelecida, não mais a pena combinada em abstrato. E se aí levando em consideração a pena que foi estabelecida, por exemplo, poderia ser, aqui, por exemplo, em relação a esse prazo aqui do inciso 4, poderia se dar o prazo prescricional em 8 anos. Como é que isso recebe a relevância da pessoa com mais de 70 anos? Porque aí há uma redução no prazo prescricional. Então, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o criminoso era o tempo da sentença maior de 70 anos. Hoje, com base na pena combinada em abstrato, nós poderíamos dizer que, em relação àquele que a gente leu, o prazo prescricional para o ex-presidente Jair Bolsonaro seria de 6 anos, porque seria em 12 se o máximo da pena não excede a 8. Redução pela metade a partir de 21 de março de 2025, o ex-presidente teria, então, um prazo em relação àquela infração penal, um prazo de 6 anos, 6 anos de prescrição. Então, o Poder Judiciário, por exemplo, o STF teria o prazo de uma forma muito simples, né? Teria um prazo de 6 anos para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro seria ou não culpado dos crimes que estão sendo imputados a ele. E a mesma coisa vai valer também para o general Heleno. Eu acredito que os demais ali, que grande parte eles são pessoas com mais de 70 anos, né? O general Heleno parece que acho que é o mais velho deles. O general Heleno, inclusive, poderia até ser beneficiado por uma hipótese de uma prisão domiciliar, mas aí é assunto para outro vídeo. Eu quero abordar em outro momento com vocês aqui. O que eu queria saber é a sua opinião. O que você tem pensado a respeito disso? Você tem acompanhado o desdobrar desse caso? A gente sabe que esse é um caso que, com toda certeza, vai estar aí por bastante tempo sendo suscitado e noticiado, né? Até porque é um caso que levanta uma repercussão muito significativa e a gente vê a atuação do Poder Judiciário, da Polícia Federal. Eu comparo, eu sei que os objetos de investigação são bastante diferentes, não são a mesma coisa, mas a gente pode verificar, por exemplo, nas operações que se tornaram assim tão conhecidas, né? Essa também é uma operação policial, né? Mas a gente tem também a Operação Lava Jato também, que recebeu uma atenção da mídia, né? Recebeu os holofotes da mídia, aí estava sempre em alto, sempre comentários em sites, sempre comentários em vídeos do YouTube, e além do próprio noticiário abordando aquilo sempre, traz para nós assim uma repercussão muito significativa e acaba levando a população a começar a debater e se interessar por esses assuntos do direito, né? Muito importante as pessoas se interessarem pelos assuntos do direito, se interessarem por aquilo que está estabelecido na legislação, né? De repente conhecer um pouco mais. Eu acho que o direito não deve ser só de conhecimento das pessoas que são do direito, mas na verdade de todas as pessoas, né? As pessoas teriam que ter um pouco mais de conhecimento a respeito do direito daquilo que estabelece, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente se vê em outro vídeo. Valeu!